Meus amados, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu quero convidar você a estar caminhando comigo. Na semana passada, nós começamos uma série de reflexões falando sobre por que Jesus, ele é o único caminho. E quando a gente fala sobre o único caminho, estamos nos referindo aqui do caminho para o céu, do caminho para Deus, o caminho da esperança, o caminho realmente que todo homem procura, o caminho da paz, o caminho da alegria, o caminho da certeza de que, se passar este mundo, estaremos seguros. Muitas religiões afirmam, todos os caminhos levam para o céu, ou então apontam alguns caminhos, mas a Bíblia afirma que apenas um caminho foi dado aos homens, apenas um caminho Deus deu para que nós não estivéssemos confusos, e ele foi manifestado através de Jesus Cristo. É nossa primeira mensagem, que está aí gravada também no nosso canal do YouTube, disponibilizada para você. Na semana passada nós estivemos falando sobre o porquê nós cremos em Deus e por que a fé em Cristo, ela é uma estrada, de mão única, ou uma estrada de faixa única, porque nada nem ninguém pode ser colocado junto de Cristo, como se fossem outras formas de se chegar a Deus, e o que Jesus representa. Nós falamos também qual o motivo de Deus ter mandado que nós o seguíssemos. Então, você que ainda não viu, você pode ver a primeira mensagem que fica aí gravada no nosso canal. E nós queremos incentivar você a refletir sobre isto que foi falado. E hoje nós queremos mostrar como o próprio Senhor Jesus, ele fala acerca de si mesmo, sem deixar qualquer dúvida sobre qual é o caminho que nós devemos seguir. Sabe, usando aqui figurativamente alguns acontecimentos do passado, Jesus ele vai se dirigir aos seus conterrâneos judeus, usando relatos da própria história do povo judeu, para ele revelar quem ele é, qual o propósito da sua vinda, o que ele veio fazer, qual é a sua mensagem, e ele veio dizer isso de modo muito claro. E nós vamos ver algumas figuras com as quais Jesus propositalmente ele se comparou para falar que ele veio e qual deve ser a nossa reação a essa revelação que o Senhor Jesus nos faz. Eu queria então convidar você a darmos continuidade, porque Jesus, ele é o único caminho para o céu, o único caminho nessa segunda parte. Há um texto bíblico onde Jesus ele diz o seguinte, nós vamos acompanhando aí também na tela com você, para que você possa acompanhar com a gente. Lá em João 3, verso 13 a 15, ele fala assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Qual foi a primeira figura que Jesus ele esteve ali utilizando para falar acerca de quem ele era, do seu propósito, da sua vinda, E eu quero usar então essa figura aqui para poder compartilhar com vocês, a serpente no deserto. Você vai ter uma imagem aí, aonde você ao seu lado, está vendo bem na ponta do Monte Nebo, há um mirante que dá ali para o Mar Morto, e naquele mirante, o monumento da serpente Neustan, que era uma escultura do artista italiano aí, Giovanni Fantoni, na verdade, que representa a serpente de bronze que Moisés, ele levantou, ele na verdade, por ordem de Deus, no momento em que os israelitas, eles foram picados por serpentes venenosas que vinham do deserto. O que
esse texto tem relação com Jesus. E nós vamos falar por que a serpente no deserto nos dá uma indicativa de que nós devemos olhar somente para Jesus. O fato é que Deus, Ele sempre facilitou o acesso do homem à sua presença. O problema é que nós gostamos de complicar tudo. Nós sempre gostamos de fazer diferente. Nós fazemos sempre diferente daquilo que Deus nos ordena e é por isso que muitas vezes nós sofremos. Nós gostamos de fabricar nossos deuses, nós gostamos de criar caminhos, né, pensando que por meio deles nós poderemos chegar ao céu. Mas Deus, Ele sempre nos mandou olhar apenas numa única direção. E essa figura aqui da serpente nos fala um pouquinho sobre isso. É exatamente isso que Jesus quer dizer quando Ele se compara. Não que Ele tenha nenhuma relação com qualquer serpente, tá? Mudando aqui, mas nós estamos falando desse episódio que nós vamos ler, inclusive o texto bíblico também que fala sobre ele, desse episódio que aconteceu no passado em relação ao povo de Israel. Olha o que a Bíblia fala no Números capítulo 21, versos 4 a 9, diz o seguinte: partiram eles do monte Or, pelo caminho do mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e falou contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: nós pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. E quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Algumas pessoas pegam essa história e fazem uma confusão dizendo que Moisés construiu um ídolo. Não, Moisés não construiu nenhum ídolo ali. Na verdade, ele fez apenas uma referência. Ele seguiu um conselho de Deus para que, naquele momento de desespero do povo, o povo pudesse olhar para algum lugar, para que ele tivesse esperança. Deus estava conduzindo aquele povo rumo à terra prometida. E ele falou a Moisés que seguisse por certo o caminho, para que eles saíssem da terra de Edom, porque os edomitas não haviam permitido que eles entrassem na sua terra. Mas no meio do caminho, quando aquele povo estava caminhando pelo deserto, eles começaram a reclamar, começaram a falar contra Deus, a falar contra Moisés: não há pão, não há água, nós detestamos essa comida miserável. E é interessante porque o que significa aqui, o que eles estão chamando de comida miserável, era o maná. Era algo que Deus mandava todas as manhãs para que aquele povo pudesse se alimentar. Parecia uma semente, parecia um grãozinho bem pequenininho. Então eles pegavam aquele maná, juntavam, amassavam, faziam um pão, faziam um bolo com aquela semente. E eles estão dizendo que aquilo que Deus estava provendo era miserável. Além disso, alguns meses antes, a Bíblia fala, inclusive no capítulo anterior de Números, eles estavam passando por uma região chamada Meribá, e ali naquela região, o povo começou a dizer que estava com sede, e o que acontece é que Deus, ele fala para Moisés: Moisés, fale aquela rocha, ela vai verter água. Moisés já estava tão cansado das reclamações daquele povo, que Moisés então ele vai fazer o seguinte: ele vai bater na rocha.
sai água. Mas Moisés acabou sendo castigado, porque Moisés não usou da graça de Deus ali naquele momento. Moisés, ele não obedeceu, não seguiu a instrução de Deus. Mas só que aquele povo de fato era um povo rebelde, era um povo de ingratidão, era um povo que na verdade não reconhecia. Eles tinham visto todos os milagres que Deus havia feito, eles tinham visto Deus abrir o mar, eles tinham visto Deus os proteger dos egípcios, eles tinham visto Deus tirar a água da pedra, eles tinham visto Deus mandar carne no meio do deserto, uma revoada de pássaros caíram no meio do acampamento, eles puderam comer carne, eles viram o maná, mas estavam sempre se queixando, sempre murmurando, sempre reclamando, sabe, irmãos, eu costumo refletir sobre os acontecimentos, e costumo pensar sobre as coisas que muitas vezes também me acontecem. Eu não sei se você costuma fazer isso, mas é um exercício saudável. Eu fico pensando por que Deus tem permitido esta pandemia, que tem matado, infelizmente, milhões de pessoas ao redor do mundo. Sabe, se nós observarmos a nossa geração, se nós observarmos as pessoas de nossa época, nós vamos verificar que é uma geração incrédula, que é uma geração teimosa, que é muitas vezes uma geração rebelde, uma geração que blasfema contra Deus, uma geração ingrata, uma geração impaciente, que nunca se satisfaz com o que tem. E eu fico pensando nesse texto das serpentes venenosas que Deus enviou no deserto, eu acredito que este vírus também seja um aviso. Deus está permitindo essa situação para que a gente se quebrante, para que a gente comece a ser mais humilde, para que a gente se humilhe. Deus não está contente com as atitudes da humanidade atual. Deus não está contente com as atitudes, muitas vezes, displicentes da sua própria igreja, que muitas vezes só se preocupa consigo mesmo, não se preocupa com seu próximo, não mostra a vida cristã verdadeira em Jesus Cristo. Sabe, quando o povo reconheceu o seu pecado, ele clamou para que Moisés orasse por ele. E aí Deus disse, faça a serpente de bronze, coloque num poste, e quem for mordido e olhar para ela, será curado ou viverá. E quando a gente se reporta aqui a esta história, Jesus está dizendo assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Sabe, Jesus está claramente aqui se referindo à sua crucificação, e ele está dizendo que todo que olhar para ele, que nele crer, terá vida eterna. Ele está dizendo, eu sou o antídoto para o veneno do pecado. Olhem para mim e vocês viverão. É exatamente isso que Jesus está dizendo para nós nessa manhã. Por que Jesus é o único caminho? Porque Ele mesmo afirmou que Ele era o antídoto, que Ele era a referência que Deus trouxe a este mundo, para que nós tenhamos esperança e salvação. Num outro texto, a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 11, 29 e 30 e verso 32, fala assim, aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, esta geração é perversa, ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão,
pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. A segunda coisa, a segunda figura que Jesus usa no Antigo Testamento é o sinal de Jonas. E ele está falando aqui sobre a necessidade de arrependimento. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E foi ali dentro que Jonas se arrependeu da sua dureza de coração. Foi ali que ele decidiu obedecer a Deus e ir até Nínive para pregar a palavra. Jesus também, ele ficou 3 dias morto e ressuscitou. Então Jesus está fazendo comparações. Mas para que Jesus morreu numa cruz? Para levar a humanidade ao arrependimento. Jesus, ele já havia feito inúmeros milagres, tendo feito coisas que ninguém em toda a história da humanidade jamais realizou. Nós falamos aqui anteriormente, num outro encontro que nós tivemos, que Flávio Josefo, que é um historiador judeu, um historiador que viveu próximo do tempo de Jesus, ele mesmo relata que Jesus era conhecido por fazer milagres, por fazer coisas prodigiosas, por fazer coisas que homem nenhum fazia. Sabe, milhões de vidas ao longo dos séculos testemunharam inúmeros milagres operados por Jesus. Eu acho interessante, John Fox, ele relata que dentre as histórias dos mártires cristãos que foram perseguidos ali nos tempos de Diocleciano, no imperador romano, encontra-se a história de um bispo chamado Quirino. Esse bispo, ele pastoreava a igreja de Cícia, atual Sisak, que é uma cidade que fica no centro da Croácia, na atual Croácia. Ele foi levado diante do governador Matênio, de quem ele recebeu inclusive uma ordem. Matênio pediu para que Quirino sacrificasse aos seus deuses pagãos. Quirino era um cristão, Quirino era um pastor de uma igreja cristã naquele tempo, e Quirino, naturalmente, ele se recusou a fazer aquilo que Matênio mandou. Ele foi então aprisionado, ele foi acorrentado, ele foi levado para um lugar onde ele foi torturado. Mas mesmo assim, Quirino se mantinha firme. Quirino, ele não abriu mão da sua confiança em Cristo. E porque Quirino, ele se mantinha firme, então Matênio resolveu mandar Quirino para Amâncio, que era o principal governador da Panônia, a atual Hungria. E ali, Amâncio prendeu Quirino e o arrastou de cidade em cidade, às margens ali do rio Danúbio. E ele fazia com que o povo se reunisse, o povo, instigado por ele, humilhava Quirino em público, falava todo tipo de coisa, cuspia, sabe, humilhava aquele homem de Deus. E quando eles chegaram a Sabária ou a Savária, que era também uma cidade ali naquela região da Hungria, ele viu que Quirino não renunciaria à sua fé. O que então Amâncio ele resolveu fazer? Ele ficou tão irritado que ele deu uma ordem: amarrem uma pedra no pescoço desse homem e joguem ele no rio. Soldados romanos imediatamente amarraram uma pedra, uma grande pedra no pescoço de Quirino e jogaram ele no rio. E a história relata que Quirino não afundava. Sabe, quando ele estava ali com aquela pedra, parece que a pedra virou boia. Ele não afundava. E enquanto ele estava flutuando,
com palavras piedosas, ele pregava ao povo que estava ali assistindo aquela cena. E ele encerrou a sua mensagem, a sua pregação, dizendo e fazendo uma oração da seguinte forma. Ele disse assim: não é algo novo para ti, Todo-Poderoso Jesus, deter os cursos dos rios, ou fazer com que alguém caminhe sobre a água, como tu fizeste com teu servo Pedro. O povo tem visto prova do teu poder em mim. Concede-me agora que eu dê a minha vida por tua causa, ó Deus meu. Quando ele pronunciou essas palavras, imediatamente Quirino afundou. Quirino, ele morreu em 4 de junho de 308 depois de Cristo. Esse é um relato que nós temos no início. Há poucos anos também a minha sobrinha foi uma dessas testemunhas do poder de Deus. Ela foi acometida de uma meningite causada por uma bactéria de tuberculose que atingiu a sua meninge. Os médicos não encontravam, até que, depois de muita oração, igrejas em diversas partes oravam por ela, oravam pela família do meu irmão. Os médicos diziam que os casos que conheciam acabaram em morte. Mas as igrejas continuavam orando. E pouco a pouco ela começou a se recuperar, mas ainda precisava matar aquela bactéria. E os remédios que lhe foram receitados eram tão fortes que o médico preferiu não contar sobre os efeitos colaterais que eles poderiam causar, desde queda de cabelo até mesmo prejuízo de órgãos internos. E disseram que ela ficaria com uma sequela no cérebro. Mas nada disso aconteceu. A igreja continuava orando. Sabe, em certa consulta, o médico perguntou: está tudo bem com ela? E aí foi nesse momento que ele resolveu contar os efeitos que o remédio causava, porque ele estava preocupado. Olha, eu não contei nada, porque de repente se eu contasse, vocês não dariam remédio. Ela já era bem fragilzinha, muito pequenininha, sabe? E então, olhando novamente para aquela criança, aquele médico sem entender muito bem por que nada tinha acontecido, por que nenhum efeito colateral tinha acontecido, por que aquela criança estava tão bem, ele disse o seguinte: olha, se eu não fosse ateu, eu diria que aconteceu um milagre. Eu estou apenas resumindo aqui esse testemunho, que seria contado com riqueza de detalhes, sabe, pela minha família, pelo meu irmão, pela minha cunhada, apenas para dizer o seguinte. Eu quero justificar aqui quando Jesus ele fala assim, olha, para aqueles judeus: nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Jesus está dizendo o seguinte, ele está dizendo que Deus não tem que provar nada para ninguém. Deus não é obrigado a provar nada para ninguém. Não são de milagres que nós precisamos para crer. Muita gente tem visto milagres, mas ainda permanecem com seus corações endurecidos. Os milagres de Deus estão por toda a terra. Podem ser percebidos desde o momento do nosso nascimento. A própria geração da vida é um milagre inexplicável, visto que da água se formam pessoas como nós. Sabe, pessoas de carne e osso, pessoas que pensam, pessoas complexas, que nem mesmo a ciência ainda conseguiu desvendar. O ser humano é um campo que a ciência ainda não conseguiu desvendar. E nós precisamos, na verdade, não é de milagres, é isso que Jesus está dizendo. O que nós precisamos é crer, o que nós precisamos é aprender a confiar em Deus, o que nós precisamos é sair do nosso orgulho, é sair da nossa vaidade, é sair do nosso pecado.
É este o sinal de Jonas? É este o sinal a que Jesus se refere? Não existe milagre que baste para quem possui coração endurecido. Mas para todos nós, o maior milagre que Jesus quer e deseja operar é a nossa salvação. O livro de Jonas, ele fala sobre o amor de Deus pelos habitantes de Nínive, que era a capital da Assíria, e fala também que o profeta Jonas, ele não queria ir para lá, porque Jonas tinha raiva do povo de Nínive, porque o povo de Nínive havia sido aquela nação que havia escravizado os judeus, ele carregava um rancor, ele carregava a raiva daquele povo, e ele queria mais que Deus destruísse aquele povo. Mas Deus obrigou Jonas a proclamar a mensagem de salvação a Nínive. Jonas não queria, tentou fugir. Deus mandou ele parar na barriga de um peixe. Ele ficou ali angustiado 3 dias e orou ao Senhor: ó Deus, eu me arrependo do que eu estou fazendo. Foi aonde o peixe vomitou Jonas na praia e Jonas resolveu ir para Nínive. Quando Jonas pregou, em 3 dias, ele saiu correndo e pregando, falando: olha, 3 dias e essa cidade toda, ela vai ser destruída. A Bíblia diz que desde o rei até os animais foi proclamado um jejum. Eles se dobraram, se vestiram de pano de saco, eles se jogaram cinza na cabeça, eles começaram a pedir perdão, eles começaram a clamar por misericórdia, eles se arrependeram dos seus pecados. E Deus salvou toda aquela grande cidade. Sabe o que essa história significa? Que ainda que sejam muitos os teus pecados, Deus continua amando você e Ele espera que você se arrependa, que você abra o seu coração, que você entregue a sua vida em suas mãos. Deus, Ele enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Mas ninguém será salvo se não se arrepender dos seus pecados. Estejam atentos aos avisos de Deus. Como eu disse no ponto anterior, estejamos atentos ao que significa essa pandemia. Talvez Deus esteja dizendo para a gente: humilhem-se, sejam mais humildes. Sejam menos arrogantes, parem de se achar donos de todo conhecimento. Até hoje a ciência está penando para descobrir uma solução. Até hoje a gente vê os governos perdidos, sem saber como resolver essa situação. Sabe por quê? Por causa de arrogância, por causa de orgulho. Mas o que aconteceria se a nação se curvasse, se dobrasse, se ajoelhasse e dissesse: Senhor, nós reconhecemos a nossa insuficiência, nós reconhecemos que não temos sabedoria suficiente, nos dá discernimento, nos dá direção. Eu quero finalizar a minha palavra com mais uma lembrança de um outro texto bíblico, onde Jesus diz o seguinte. Lá em João capítulo 1, verso 51, ele fala assim: eu digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é mais uma figura que Jesus utiliza em relação ao Antigo Testamento, e dessa vez é uma figura muito bem conhecida pelos judeus. Porque no Antigo Testamento, o exemplo que Jesus está usando aqui estava associado à história de Israel e à história do seu patriarca Jacó. Lá em Gênesis capítulo 28, versos 10 a 13, 15 e 17, nós vemos o seguinte: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, ele parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu
uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Eu estou com você, cuidarei de você aonde quer que você vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. E teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Eu achei interessante esse finalzinho da conclusão que Jacó ele tem, da visão que ele teve, do seu sonho, aonde ele vê aquela escada e os anjos de Deus descendo e subindo por ela, uma escada que tocava o chão da terra, que tocava os céus, e ele observa aquela situação e ele diz: esta é a porta dos céus. Por que eu digo que Jesus é o único caminho para o céu? Usando agora, em último lugar, a escada de Jacó como exemplo. Jesus, ele se compara à escada por onde os anjos subiam e desciam. É exatamente isso que acontece. Os judeus sabiam o significado dessa comparação que Jesus estava fazendo. Eles tinham relação com a história dos seus patriarcas, e nitidamente Jesus estava dizendo que ele era a porta dos céus, ou a escada que leva aos céus. E ele afirmou em João 14,6, dizendo o seguinte: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora observe mais um trecho dessa história de Jacó, relacionado aqui ao local aonde ele teve aquela visão da escada que ligava a terra e os céus. Gênesis 35, versos 1 a 4, vai dizer o seguinte: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Veja só aqui arrependimento, veja só aqui a atitude de Jacó. Venham, vamos subir a Betel. Betel é o lugar aonde Jacó chamou de casa de Deus, aonde a escada apareceu em visão. Onde eu farei um altar ao Deus que me enviou no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Sabe, observa que Jacó, ele entendeu que ele não poderia entrar pelo caminho de Deus, seguir ao caminho de Deus, tendo seu coração dividido. Por isso ele se afastou de tudo aquilo que ele sabia, desviava sua atenção do único Deus, do Deus que havia se revelado, o único Deus que havia se revelado a ele. E a Bíblia diz que ele enterrou todos os ídolos e até os brincos, que na verdade naquele tempo os brincos eram sinal de escravidão, eram sinal de pertencimento a alguém. E ao que parece aqueles brincos estavam associados a esses deuses estrangeiros, a essa idolatria. E eles tiram todos aqueles brincos, tudo que estava associado ao culto que não era apenas ao Deus de Israel, ao Deus que havia se revelado a Jacó, e eles enterram aquilo. O que eu quero dizer com isso para você entender melhor? Não existe, ou não há,
como você dirigir por uma estrada e ficar distraído com a paisagem, ficar distraído com o celular. As campanhas aí dos jornais, né, as campanhas que muitas vezes nos são ditas, olha, não fique com o celular no volante, isso é um perigo. Não é? Se nós ficarmos olhando para o celular, se nós ficarmos olhando para a paisagem, o que vai acontecer? Ou você vai sair da estrada, ou você vai atingir um outro carro, ou você vai arrumar uma desgraça, um acidente, inclusive pode até ser levado à sua própria vida e à vida da sua família. Todo motorista sabe que numa estrada precisa estar atento a ela. Todo motorista sabe disso. Agora, de igual modo, quem deseja ir para o céu tem que fazer como Jacó, tem que tornar Jesus o caminho exclusivo. Jesus falou, vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem. O que ele estava dizendo? Eu sou a escada que apareceu em Jacó. Eu sou a porta do céu. Eu sou o caminho. Jesus está sendo apontado a todas as gerações, a toda a humanidade, desde tempos antigos. Mas infelizmente, nós multiplicamos caminhos, nós multiplicamos nossos deuses, nós multiplicamos santos, a quem chamamos de santos. Sabe, a Bíblia diz que Jacó enterrou todas essas coisas para olhar exclusivamente para Jesus. Eu estava, enquanto fazia uma pesquisa, eu me deparei com o site da Canção Nova e eu achei uma informação em que eles diziam o seguinte: mais de 20 mil pessoas, entre homens e mulheres, já foram canonizados pela igreja ao longo destes mais de 2000 anos de história. Para todos eles, os católicos dedicam um dia especial a fim de celebrá-los e pedir a intercessão. Trata-se da solenidade de todos os santos. Infelizmente, até o cristianismo se desviou de Jesus. Ocorre que a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 2,5 o seguinte: há um só Deus e um só mediador ou intercessor entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Sabe quem está afirmando isso? O apóstolo que deu a maior gama doutrinária, a base muitas vezes de todas as questões doutrinárias para a própria igreja. E para a própria igreja católica, que foi o apóstolo Paulo. Ele mesmo está dizendo, há um só mediador, há um só intercessor entre Deus e os homens. O que a gente faz com os outros? O conselho de Jacó é: enterra. O conselho de Jacó é: dê exclusividade a Deus. Jesus diz: dê exclusividade a mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, eu digo para você, meu amado, que acredita na Bíblia, mas está cheio de ídolos, está cheio de imagens, está cheio de superstições, sabe, de amuletos. Até mesmo dentro da igreja protestante, tem algumas vertentes que estão ensinando as pessoas a carregarem amuletos, a carregarem patuás, a carregarem coisas para expulsar, sabe, mal olhado, expulsar espíritos malignos. Querido, ninguém pode fazer isso a não ser Jesus. Nenhum amuleto, nada pode te libertar, nada pode te curar, ninguém mais pode, ninguém mais tem esse poder a não ser Jesus. Tudo aquilo que os apóstolos fizeram no passado, só o fizeram porque o poder de Jesus operava neles. Um grupo de judeus que certa vez resolveu expulsar
demônios, virou-se em dada ocasião e falou assim para a pessoa endemoniada: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu vos esconjuro, eu expulso você. O demônio voltou-se para eles e falou assim: olha, a Jesus e a Paulo nós conhecemos, mas quem são vocês? Porque se não existe um compromisso exclusivo com Jesus, não há poder. Na mesma hora, isso está no livro de Atos, aqueles demônios caíram em cima daqueles homens, bateram com tanta violência neles, que eles saíram nus, eles saíram correndo nus e envergonhados daquela situação. Paulo só tinha poder de expulsar demônios, Paulo só tinha poder para curar, porque era Jesus quem operava através dele. Não adianta você clamar a mais ninguém, meu amado, nenhum outro intercessor, nem mesmo aos apóstolos, nem mesmo, não é a Jesus o caminho, é Ele quem você tem que buscar. É Ele que a Bíblia fala que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é a razão de tudo. Ele veio do céu e só Ele pode nos levar para lá. Ele veio de Deus e só Ele pode nos mostrar como se chega a Deus. Ele é o próprio Deus, revelando para nós a sua glória, o seu amor e como nós podemos nos aproximar novamente dEle. Nós precisamos entender que somente por Jesus nós podemos ir para o céu. Somente se arrependermos dos nossos pecados, nós podemos voltar para perto de Deus. Se reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos carentes da sua misericórdia, a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Vocês querem ver o Brasil curado? Arrependam-se. Voltem-se para Deus. Vocês querem ver o homem vivendo novos dias áureos? Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus para que Ele vos exalte. Vocês querem ver famílias sendo restauradas? Parem de caminhar em seus próprios pensamentos, mas reconheçam a palavra de Deus no vosso meio e você vai ver que a glória de Deus haverá de se manifestar. Essa é a minha palavra para você nessa manhã. Jesus, Ele é a escada, Ele é o caminho, mas você precisa entender que é preciso enterrar aquilo que ofende a Deus, arrepender-se dos seus pecados, para voltar a caminhar na direção que agrada ao coração de Deus. Feche os seus olhos em oração, eu quero orar por você nesse momento. Pai Santo, Tu és Deus que vê o coração dos homens. Tu és Deus que conhece o que se passa na mente, o que se passa, ó Deus, na vida. Tu és Deus que gerencia toda esta sociedade. Tu és Deus que é dono de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. E nós sabemos que nenhum rebelde, nós sabemos que nenhuma pessoa cheia de si, cheia de arrogância, prospera na sua presença, meu Deus. Mas apenas aos humildes tu haverás de levantar. Apenas aqueles cujo coração são capazes de aceitar o seu amor e o seu perdão e se arrependem dos seus maus caminhos, poderão voltar, ó Deus, para junto de ti.
Nesse momento, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, que conhece, ó Deus, o que se passa em cada vida agora, e que ouve, Senhor meu Deus, a esta mensagem, que, meu Deus, o Senhor esteja falando de maneira muito pessoal, clara, e dando a oportunidade, Senhor meu Deus, nessa manhã, para que encontre vida, paz, esperança e salvação, Pai. Para que retornem para perto de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo que nós queremos, ó Deus, é ver as pessoas sendo acolhidas, é ver as pessoas sendo restauradas. Às vezes o Senhor permite que as serpentes, elas saiam do deserto, para nos mostrar que nós precisamos nos quebrantar. Mas o Senhor também nos revela para onde nós devemos olhar, se queremos ser salvos. Nesse momento, ó Deus, eu te peço, que cada coração possa olhar para Jesus, única e exclusivamente para Jesus, autor, consumador da nossa fé, o único que pode nos mediar, ó Deus, que pode se colocar entre nós e o próprio Deus. O único caminho para o céu, é a Ele que nós rendemos o nosso louvor e a nossa gratidão agora, em nome de Jesus. Amém.